Bem, estamos gravando a partir desse momento, tá? Hoje estava programado a vinda do procurador Tiago, que é o responsável do Ministério Público Estadual por acompanhar o programa da prefeitura, a população de rua, siga em frente. Infelizmente, não pôde comparecer e nós vamos, portanto, continuar nossa conversa a respeito da questão das adições. Só refazendo o caminho percorrido por nós até aqui, para aqueles que não estavam presentes ou não acompanharam até aqui, né? Nós começamos por falar e trabalhar a questão da experiência no Parque dos Ratos, onde ficou demonstrado que nenhuma substância causa dependência ao seu usuário. É um dos fatores centrais. Eu dizia que um dos fatores centrais para o uso abusivo de substâncias psicoativas, ou, como eu prefiro falar, o uso indesejado de substâncias psicoativas, é o sentimento é o sentimento ok, é o sentimento de exclusão social. Para quem quiser mais informações a esse respeito, nós temos no nosso site do Observatório farto material a esse respeito, descrevendo toda a metodologia de trabalho adotada nessa experiência, inclusive artigos do próprio Dulce na edição, tá? Onde ele narra toda essa experiência. A partir dessa experiência, surge uma questão que é, bem, mas se o uso de substâncias psicoativas não causa nenhum tipo de dependência, o que significa a terminologia dependência química? E isso, de novo, né, nós já trabalhamos, que toda a criação dessa fantasia a respeito de substâncias psicoativas nada mais foi do que cumprir um objetivo geopolítico dos Estados Unidos de poder praticar a dominação em territórios a partir de atos violentos, onde existiria qualquer processo de rebeldia da população local, colocando em risco os interesses norte-americanos, principalmente na década de 70. Como todos nós sabemos, foram os Estados Unidos da América quem patrocinaram o golpe no Brasil, em 64, o golpe no Chile, na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, no Paraguai. E em todos os países da América do Sul, América Central, né, de tal maneira que esses países adotassem regimes políticos que atendessem aos interesses norte-americanos. O mais sangrento deles foi no Chile, né, onde diversas, inúmeras pessoas foram mortas, né, inclusive colocadas no Estádio Nacional, onde o poeta Pablo Neruda teve os 10 dedos das mãos quebrados. Então, passada essa etapa, né, onde fica evidente que a famosa frase nazista de que uma mentira repetida 1000 vezes
ela se torna uma verdade. Então, o que está acontecendo aqui? Todo minutinho só que está acontecendo um fato aqui que eu nunca vivi, alguém está retransmitindo. A Liane. Liane, você está retransmitindo nosso papo de segunda, é isso? Não, então, ok. Mas então, como eu falava, né, uma vez, então, repete-se aqui e confirma-se aqui a máxima nazista, que é uma mentira repetida 1000 vezes torna-se uma verdade. E aí, ao longo dos anos, essa mentira foi sendo repetida e repetida e repetida, se utilizando para isso diferentes substâncias psicoativas. Né? No início da década de 60 era a maconha, antes era a bebida alcoólica, depois foi a maconha, depois passou a serem os opiáceos, aí depois passou a ser o crack, né? Todos devem estar lembrados do crack no início da década de 80 nos Estados Unidos, e depois aqui no Brasil, às vésperas dos grandes eventos, Olimpíadas, Copas do Mundo, eventos da juventude cristã, onde se fez um recolhimento compulsório de crianças e adolescentes nas ruas do Rio de Janeiro, supostamente usuárias de crack, crianças essas que hoje deveriam ter se transformado em adultos, e, segundo preconizava naquela ocasião, se elas não fossem tratadas, elas seriam dependentes o resto da vida de crack. E, como se vê, não existe nenhuma turba dependente de crack em nenhuma parte do mundo. Né? Essas ondas vêm e passam conforme os interesses sociais, os interesses econômicos vigentes na ocasião. Então, assim como está acontecendo agora em Paris, que por causa das Olimpíadas desse ano está havendo um recolhimento maciço de população de rua. E ninguém fala disso, naturaliza-se. Assim como, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro lançou o programa Seguir em Frente, que é uma ficção. Não existe o programa. Todo o programa é resumido pela prefeitura do Rio em 2 páginas. Nessas 2 páginas não se lê em hora nenhuma a palavra escrita criança. Ou seja, nós não temos mais criança em situação de rua na cidade do Rio de Janeiro, nem no Brasil inteiro. Você vê que o governo federal lançou um programa, mais de um programa para a população de rua, e só fala de adultos. Ninguém mais fala de crianças em situação de rua. Sumiram, desapareceram. Nós conseguimos o milagre de ser um país que não temos mais crianças em situação de rua. Mas surge sempre uma questão, que é a questão: e a internação compulsória? Ela é válida? Ela não é válida? E aí a gente vive dentro de uma questão que é muito interessante. Porque se, por um lado, o uso abusivo de substâncias psicoativas, ou o uso indesejado pelo próprio usuário de substâncias psicoativas, né? Ninguém mais do que o usuário sabe os efeitos danosos que aquela substância lhe causa. Ninguém mais do que o próprio usuário sabe dos riscos que o uso daquela substância, naquela forma, o coloca. Né? Então, se o uso indesejado de substâncias psicoativas pelo próprio usuário, né, tem como fator motivador o isolamento social, eu produzir mais isolamento social para ele, ou seja, pegar esse usuário e fazer uma internação compulsória, onde ele é submetido a castigos físicos,
onde ele é submetido a toda sorte, né, de ações que vão contra qualquer tratado de direitos humanos ou qualquer tratado a respeito de crimes, pessoas que estão com fome, existem mortes, toda sorte de abusos dentro desses espaços conhecidos como comunidades terapêuticas, né, no Brasil. Em que vai ajudar esse isolamento? E ainda se preconiza que o isolamento, para surtir efeito, é necessário no mínimo de 6 meses de internação contínua. E que se preconiza que, como o usuário teria um vínculo com a substância, que a substância lhe causaria, né, uma dependência química, que é maior, inclusive, que a pulsão de vida. Por isso, o usuário não quer ficar internado na comunidade terapêutica, por isso ele tende a fugir. Não é por causa do castigo físico, não é por causa da comida podre, não é por causa do uso de medicamentos inadequados, não é porque ele não tem assistência médico, de assistência social e tudo que deveria ter. Não, nada disso. É porque o único motivo é por causa da dependência química à substância psicoativa. Então, segundo se preconiza, uma vez que esse usuário seja internado, ele sofre um distanciamento da substância, e aí, como ele sofre um distanciamento da substância forçado, né, e que para isso é necessário passar por tudo que ele passa, ele estaria livre. Acontece que existem pessoas que foram internadas mais do que 30 vezes em comunidades terapêuticas. E o resultado. Mas dentro disso, como é que faz? O que se faz? O que se produz? Porque é comum se ver que um usuário de substância psicoativa, principalmente quando ele já tem um comprometimento, né, um uso contínuo e é um uso abusivo, ele se transforma e é capaz de produzir situações de muita violência. É capaz de submeter a própria família, seus parentes, etc., a situações absolutamente indevidas, como, por exemplo, furtar coisas de casa para trocar por droga, e etc., etc. Como agir? Então, a primeira coisa que é fundamental nós entendermos qual é o efeito da substância psicoativa no indivíduo, né? Afinal de contas, o que esse indivíduo, né, qual é o efeito que essa substância produz? E aí, pessoal, a resposta é mais surpreendente ainda. É o seguinte: o efeito da substância, existem 2 tipos de efeito: o efeito orgânico e a reação àquele efeito orgânico. Então, por exemplo, a maconha, né, ela é vasodilatadora. E, por ser vasodilatadora, ela produz uma sensação de calma, de tranquilidade. Agora, tem pessoas que, quando passam por essa situação de calma e tranquilidade, sofrem formigamento nas mãos, outros têm muito sono, outros têm muita fome. E como é que isso acontece? Pois é. Existem algumas pesquisas que demonstram, pegando a mesma substância e distribuindo ela em lugares completamente distintos, demonstra que a forma de reação ao uso da substância não é a mesma. Assim, majoritariamente, essa forma ela é induzida por aquele que lhe apresenta a droga, a substância. O que isso quer dizer? É o seguinte:
quando aparece... Eu, por exemplo, suponhamos que eu nunca tivesse usado maconha na vida, né? E aí vem um amigo meu e me oferece maconha. E eu vou perguntar para ele, mas isso daí, o que causa isso aí? Qual é o efeito? Aí ele diz assim, ele causa sono. Então eu vou fumar maconha se eu quero dormir. Se eu não tenho sono, o que acontece é que não bateu a maconha. Ou seja, a maconha não fez efeito, né? Se eu fico triste, por exemplo, é porque a maconha não fez efeito. Uma chamada bad trip. Então, existe um efeito orgânico, efetivamente, né? Mas a reação a esse efeito orgânico é de cada pessoa que está inserida numa cultura distinta. E é a partir dessa cultura distinta que surge o indutor ao uso, que induz, inclusive, o efeito certo, bom ou ruim. E aí eu vou contar um paciente que eu tinha, né? Pois não, sim, com certeza, você tem toda a razão. Se uma pessoa está numa rave, por exemplo, né, ela está num lugar de euforia e, portanto, o efeito que vai causar é diferente se ela estiver num centro budista, com certeza, né? Então, esse meu paciente era um homem adulto, bem-sucedido socialmente, né? E só conseguia manter relação sexual, só tinha ereção se antes ele fizesse uso da maconha. Se ele não fizesse uso da maconha, ele não tinha ereção de jeito algum. E nessa história toda, nós fomos trabalhando em cima disso, até que ele veio a entender, né, toda a história dele, que ele tinha uma autoestima baixíssima. E fazia parte dessa autoestima dele baixíssima ele acreditar que ele não seria capaz de satisfazer as mulheres com as quais ele tivesse relação sexual, relação erótica também. Então, o uso da maconha o relaxava, o que permitia que ele tivesse ereção. Dentro desse processo, ele foi conseguindo entender algo diferente a respeito da vida dele, até que ele não precisou mais usar maconha para ter ereção. Assim, isso é muito comum, né? Você vê, por exemplo, falsificador de medicamento. O falsificador de medicamento ele pega uma cartela de medicamentos, onde vão ter 30 comprimidos, e daqueles 30 comprimidos, ele substitui algo em torno de 20% a 30% dali, por placebo, medicamento falso. A pessoa que está tomando aquele medicamento sequer percebe que ela tomou um placebo. Por quê? Porque ela introjetou, tomando aquele medicamento, ela introjetou já o efeito do medicamento, e o medicamento, mesmo que ela tome placebo, ela produz, ela própria, aquele efeito. Vocês têm ideia de qual é o produto mais falsificado na humanidade? Coca-Cola. É a informação guardada a 20 chaves. Por que ele é o produto mais falsificado? Nenhum de nós sabe disso. Primeiro, porque a Coca-Cola não deixa isso ser divulgado. E segundo, porque quando a gente olha para a embalagem da Coca-Cola, a latinha vermelha, a gente já se induz a um sabor. Quando a gente toma, se a gente não sente aquele sabor, a gente acha que nós estamos com problema na guinda, no paladar ou qualquer coisa. A gente jamais imagina que a gente está tomando alguma coisa que é falsificada. Então, isso acontece com todos os produtos. Não só com a Coca-Cola, não só com medicamentos, mas principalmente
com essas meia dúzia de substâncias psicoativas que são proibidas de comercializar e uso, porque ninguém tem controle de qualidade dessa josta. Quem cheira cocaína sabe que está cheirando a cocaína junto com o pó de mármore, o pó de vidro, ou qualquer coisa que tenha textura, cor e aparência igual à cocaína cristalizada. O que é? Ninguém sabe. Ali se mistura uma série de coisas. Ninguém sabe qual é o percentual que tem de cocaína verdadeira, ou qual é o percentual que não tem. Muitas vezes se escuta do usuário, o usuário dizendo assim: ah, não, agora que eu já fiquei viciado, eu tenho que usar mais quantidade do que no início. Ele não pensa que aquela droga que ele está usando está mais malhada do que as outras. Não. É ele que tem o problema. Porque a droga, a substância, está correta. Então, voltando ao que falávamos, né? A primeira coisa, então, que nós temos que entender, quando nós falamos da reação de uma pessoa a fazer uso de uma substância psicoativa, é que, essa reação dele é induzida por aquele que lhe ensinou ou que lhe apresentou a droga. Pode que, com o passar do tempo, e quanto mais o uso, ele mais vai se aproximando de uma reação própria. 2, a substância psicoativa, como diz o próprio nome, ela age no corpo de tal maneira que altere a psique do indivíduo. E, portanto, a sua capacidade de percepção. E quando altera a capacidade de percepção, altera a capacidade de relação com o mundo que o cerca. Essa capacidade de reação com o mundo que o cerca faz com que ele tenha uma diferente forma de se relacionar com os limites que lhe são impostos pela própria sociedade onde ele vive. Mas nunca esqueçamos que o que caracteriza um comportamento de um indivíduo, o que caracteriza o comportamento de um indivíduo na sociedade é a sua ética, o seu caráter. Por isso que tem determinadas pessoas que cheiram cocaína e sobem lá para o alto do Corcovado e ficam lá meditando, esperando o marciano abduzi-lo. Tem outras pessoas que cheiram cocaína, como Freud, por exemplo, que cheirava todo dia de manhã para poder acordar e ia atender pacientes, porque ficava mais brilhante, segundo ele. E tem outras pessoas que cheiram cocaína e se tornam violentas. Não é que a cocaína torne a todos que a usam violentos. Não. Aquela pessoa que já tinha na sua ética, que já tinha na sua forma de ser, a violência como característica, vai se tornar mais violenta ao usar uma substância psicoativa. E aí, nesse momento, é necessário que a gente separe. Se a gente quer lidar com a questão da relação do indivíduo com a substância psicoativa, ou se a gente quer lidar com o comportamento do indivíduo. Porque se a gente quer lidar com o comportamento do indivíduo, existem determinados limites que não podem ser ignorados. Se aquele indivíduo está colocando em risco a sua vida e a vida de terceiros, nós não podemos ignorar. Até porque é a responsabilidade nossa também, e principalmente dos familiares, né? Se a gente sabe que existe alguma situação que está colocando em risco a vida de terceiros e não toma nenhuma providência, nós nos tornamos cúmplices daquela situação. O que faz necessário que nós tomamos providência para proteger o próprio usuário e aqueles que o cercam. E aí não tem outra forma de proteger a não ser fazendo com que ele retorne à sua consciência, retome sua consciência. E, para isso, muitas vezes, é necessário isolá-lo da sociedade, seja através da polícia,
e ele ser preso, que é uma situação muito drástica, ou seja, através de uma internação, mas não de 6 meses. Uma internação de 5 dias, de 10 dias, de 15 dias, onde ele possa ser medicado, ser cuidado, ser tratado, né? Tomar aquele famoso sossega-leão, de tal maneira que ele possa voltar a conviver com a sociedade de uma forma respeitosa com ele próprio e com todos aqueles que o cercam. Agora, internar alguém por 6 meses é um castigo que a própria sociedade já o produz, já o isola e que vai ser aguçado, sem nenhuma perspectiva. Por que acontece? Durante 6 meses ele está internado. Muito bem. Acabou os 6 meses, abre-se a porta e fala para ele: pronto, volte. Pode ir embora. Embora para onde? Embora para fazer o quê? Embora para fazer como? Voltar para o mesmo lugar que ele estava antes? Porque o mesmo lugar que ele estava antes é o único lugar que o acolheu. E quem o acolheu, se ele antes era um usuário abusivo de substâncias psicoativas, são aqueles que também fazem uso abusivo ou indesejado de substâncias psicoativas. E ele vai voltar para um convívio que o induz a voltar a consumir a substância, seja ela qual for. De nada adiantou. Isso é somente, dentro do Brasil, uma forma de desviar recursos, sejam públicos ou privados, de uma cadeia enorme de crimes, muito grande. Crimes de toda ordem, desde tráfico humano, trabalho escravo, serviços sexuais, eróticas, né? E por aí vai. Então, vamos lá, de novo. Né? Se eu quero, se minha preocupação com aquele usuário de substâncias indesejadas, de substâncias psicoativas, se eu quero protegê-lo e proteger a quem o cerca de possíveis danos físicos, morais, psicológicos, né? A internação, pelo justo tempo de retomada de consciência dele, ou um CAPS 3, né? Uma residência terapêutica ou qualquer coisa do gênero, é válida, sim. Mas, se é com o sentido de achar que vai interná-lo para afastá-lo do uso dessas substâncias, muito pelo contrário. Só vai levá-lo a usar ainda mais. O que nós temos que pensar, o que nós temos que ver é qual a prioridade do momento. E, a partir dessa prioridade, agir. Então, se eu tenho um paciente que está frágil de saúde, mas precisa fazer uma cirurgia que coloca a vida dele mais em risco ainda, eu tenho que saber o quanto eu posso adiar essa cirurgia para tratar e cuidar desse paciente de tal maneira que esse paciente melhore a sua saúde como um todo e aumente as suas chances de sobreviver à cirurgia. É a mesma coisa, um usuário faça uso indesejado de substâncias psicoativas. Se ele, naquele momento, ele está fazendo uso abusivo de substâncias psicoativas, onde está colocando em risco a sua vida, é essencial que a gente proteja a vida dele de tal maneira, ou dela, né, de tal maneira que a gente possa cuidar depois, acolher depois. Senão, a internação só vai agravar o quadro.
Alguém tem alguma colocação para fazer? Fala, Tabaco. Boa noite. Boa noite. Eu acho que esse nosso debate tem que ser feito por toda a sociedade. Então, a gente tem que arrumar uma maneira de multiplicar esses grupos que a gente tem de segunda-feira, eu acredito. Eu vejo que o nosso sistema tem 1% de exploradores, 9% de classe média e 90% de explorados. Agora, uma coisa independente dessas três classes, a gente tem o egoísmo e o altruísmo, as pessoas que são solidárias, né? Uma coisa que me preocupa muito, que nos explorados existem os egoístas. Eu não consigo entender muito esse fenômeno e como a gente vai fazer um egoísta se concentrar, porque a seleção natural desenvolveu esse gene no ser humano. Todo mundo tem um pouco de egoísmo. Agora, a gente tem que entender que a gente está num país rico e que a gente pode produzir vida digna para todos. Então, a gente tem que equilibrar o nosso individual com o coletivo. Agora, como difundir isso? Eu gostaria de descobrir uma ferramenta. Eu acho que a conversa é um meio, rodas de conversa como essa que a gente está fazendo aqui. Eu vejo iniciativas, tipo o padre Júlio Lancelotti, que faz uma política de inclusão. Eu acho que ele faz alguma coisa cultural também. Tem outras iniciativas do Péricles, lá em Belo Horizonte, do Renato Freitas, em Curitiba. Quer dizer, o pessoal está fazendo, a gente tem que fazer estudar essas iniciativas e multiplicar elas. A gente tem que conversar mais em todos os bairros. A gente tem que olhar, circular o nosso bairro e ver se tem gente passando fome, se tem gente passando frio, sem teto. O sem teto é a mais difícil. Eu vejo o padre Júlio Lancelotti, ele está atacando mais a fome e precisa muito capital para resolver a parte do sem-teto. Eu não sei qual seria também o melhor modelo. Seria abrigo? Seria albergue? Residência temporária? Tudo isso a gente teria que discutir. Como a gente vai fazer a política de inclusão. Tabaco? Oi? Olha só, Tabaco. Você deve conhecer um livro escrito por Paulo Freire, que é Pedagogia do Oprimido. Você conhece? Tá, você ouviu falar, mas não leu. Então, te recomendo que você leia, né? Porque ele tem muitas das respostas para as suas perguntas. Uma das respostas que ele dá para as suas perguntas é o seguinte: se a educação não é libertadora, o sonho de todo oprimido é virar opressor. Então, essa coisa de que nós temos algo que seja atávico, a evolução da espécie nos fez ficar egoísta, não é verdade. A evolução da espécie não nos fez ficar egoístas. Não. Nós vivemos um regime social, socioeconômico, que estimula o egoísmo. Isso é diferente. Mas não é algo atávico do humano. Muito pelo contrário, Tabaco. As sociedades primitivas eram as menos egoístas. O sentimento predominante nas classes sociais mais pobres é a solidariedade. Os sentimentos predominantes nas classes mais ricas é exatamente o egoísmo. Por isso, eles ficaram ricos. Eles gostam mais de dinheiro do que de vida. Serão os defuntos mais ricos do cemitério.
Não sei para que vai servir esse dinheiro, mas certamente serão os defuntos mais ricos do cemitério. Então, assim, eu entendo o que você fala, e essa tentativa que nós fazemos aqui toda segunda-feira de produzir esse debate é exatamente nessa direção. Mas sabendo que existem interesses muito mais fortes que circulam em torno da gente e que esses interesses levam os indivíduos a acreditar no que acreditam. Então, você vê, por exemplo, uma mulher afrodescendente votando no Bolsonaro. E aí você vai perguntar, mas como que isso acontece, né? Depois do Bolsonaro ter dito tudo que disse a respeito dos afrodescendentes? Pois é. Né? E continua dizendo um monte de absurdo e continua recebendo votos. Assim, quando Hitler foi reeleito na Alemanha, já existiam os campos de concentração, que eram chamados campos de reeducação. E esses campos de concentração tiveram direito a voto secreto. Você sabe qual foi o percentual de votos no Hitler? Nesses campos de concentração, majoritariamente judeus, ciganos, homossexuais, 90% tabacou. 90%. Entendeu? Você quer mais informações estarrecedoras a esse respeito? Leia um livro chamado LTI, A Linguagem do Terceiro Reich. Todo esse grupo de direita, o Simão Peres em Israel, o Bolsonaro no Brasil, o Bush nos Estados Unidos, sabe cada vírgula desse livro, porque eles fazem exatamente a mesma coisa e continua acontecendo. Mas, como diria Foucault, né, no seu belíssimo livro, que eu aconselho que você leia também, Tabacou, Microfísica do Poder, né, as macro-relações nascem a partir das micro-relações. E, portanto, se você quer mudar o mundo, comece a mudar a relação consigo mesmo. Depois mude a relação consigo da pessoa mais próxima a você. E por aí, vai que sabe quando cai uma gota d'água dentro de um lago e forma aquelas ondas, um círculo? É isso. Você vai ser a gota d'água que vai cair na superfície de um lago, calmo, que vai formar esse primeiro círculo e esse círculo vai se estendendo. Você pode repetir o nome do primeiro livro que você falou? Qual deles? LTI, a linguagem do Terceiro Reich? Repete. LTI, a linguagem do Terceiro Reich. Editora Contraponto. Obrigada. Está aqui nas nossas mensagens. Estou escrevendo agora. LTI, a linguagem do Terceiro Reich. Paulo. Um instantinho só. Editora Contraponto. Pronto, Ruth, está aqui. Mas olha só, antes de mais ninguém, agora é a vez da Edna. Obrigada. Nada, disponha. Então, eu queria acrescentar, junto com o que o Tabacou falou, uma outra linha, né, da gente pensar quem lucra, né, com isso tudo. E eu queria lembrar das indústrias farmacêuticas, Sim. o grupamento médico, os donos das casas de saúde psiquiátricas, dos antigos manicômios, hoje revestidos com o nome de comunidade terapêutica. E aí hoje eu recebi, quer dizer, essa procura, né, de um tratamento orgânico, isso é perseguido, né, o tempo todo, tanto para as doenças, né, para o sofrimento psíquico, né, como para
o sujeito que faz uso indevido, não, como é que você fala? Indesejado, né? Indesejado. Indesejado. E aí hoje eu recebi uma matéria bem interessante, não sei se é esse o nome que tem que falar, que tem uma startup irlandesa chamada Neurovalence, que ela visa estimular definitivamente o, é, o sistema nervoso de forma não invasiva para o tratamento da ansiedade e da insônia. Então, e em breve ela está pensando em lançar um dispositivo para também tratar a obesidade e o transtorno de estresse pós-traumático. Como é que é? Como é que é o princípio? É um eletrochoque light, tá? Porque tem um estímulo, né? Que é um aparelhinho que fica colocado atrás da orelha, como se fosse aqueles aparelhos de surdez mais antigos, né? Que não é só aquela bodinha que é aqui, né? Pega aqui o nervo vestibular como uma forma de estimular o hipotálamo, né? E outras partes do tronco cerebral. Então, em vez de você cuidar, né, o sujeito de todo o estresse, né, produzido por uma violência, por um acidente, por uma perda, não. Você vai dar um choquinho nele aqui atrás, né, e aí vai cuidar. Então, em vez de você pensar por que o sujeito está fazendo, está comendo de uma maneira descontrolada, se tem os hormônios ok e tal, ou então está deixando de comer, não, você vai dar um choquinho, né? E aí vai resolver o problema da pessoa. Por que vai cuidar com a pessoa que faz o uso indesejado de álcool e drogas, colocando um CID, dando o nome de uma doença, né? Para não ficar, não fazer uma análise mais ampliada do modo de viver dessa pessoa. Então, é um reducionismo, né? Mas, com certeza, como o Tabacu falou, tem muitas pessoas que lucram com isso, né? E aí, na hora que a gente pensa, né, o conceito ampliado de saúde, como diz lá a 8ª conferência, aí a sociedade vai ter que se mexer, né? Os políticos, os governos, etc. Então, cada dia mais eu fico impressionada como os determinantes sociais, a determinação social, algo que já vem sendo falada há tantos anos pela saúde coletiva, ela é tão desprezada. Pois é. Eu concordo com tudo que você falou, Regina. Assim, e tem, inclusive, 2 fatos que retratam bem o que você falou. O primeiro deles, houve uma época que uma das drogas de preferência de criança e adolescente em situação de rua, naquele Brasil que ainda tinha criança e adolescente em situação de rua, era cola de sapateiro. E aí, né, fazendo minhas pesquisas, eu descobri que esse problema tinha sido resolvido em outros países, adicionando 2% de amônia na cola de sapateiro. Porque a hora que a pessoa abre a lata da cola de sapateiro, né, a embalagem da cola de sapateiro, exala aquele mau odor da amônia e aquilo acaba imediatamente com o desejo de cheirar a cola de sapateiro. Acontece que, se você deixar ali a lata aberta, meia hora depois já acabou todo o cheiro da amônia, porque ela se evapora. E aí eu comecei a perturbar o Congresso Nacional, deputados, etc., e acabei conseguindo, fosse organizada, uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado. O Paulo Paim, inclusive, era presidente na ocasião. E, obviamente, eu fui chamado para ir a essa comissão.
E cheguei lá, depois indiquei, inclusive, uma pessoa que era exatamente um fabricante da cola de sapateiro, né? E que foi lá falar que problema nenhum, né, para não acrescentar 2% de amônia não prejudicaria em nada o produto. Entendeu? E nessa discussão toda, ia chegando ao fim a discussão com a proposta de se fazer um projeto de lei que obrigasse o fabricante de cola de sapateiro a colocar 2% de amônia no produto, na fabricação do produto. O tempo passou e, como vocês veem, ninguém nunca colocou, leu uma. E a justificativa para a não existência da lei é que chegaram à conclusão que, se colocasse essa amônia na cola de sapateiro, reduziria a venda de cola de sapateiro. E aí os fabricantes teriam prejuízo. Eles queriam um abatimento nos impostos para poderem adicionar a cola de sapateiro, a tal da amônia. Então, vocês veem que a questão não é uma questão técnica. Uma outra questão, teve uma vez uma pesquisa da OEA sobre toda a cadeia produtiva da cocaína, para saber quem ganhava mais dinheiro na cadeia produtiva da cocaína, desde aquele que planta a folha de coca até o traficante final, né? Ou seja, o cara do varejo. E a conclusão que a OEA chegou é que não era nenhum deles, eram os bancos que mais ganham dinheiro com a ilegalidade da cocaína. Por quê? É simples. Porque os grandes traficantes, para protegerem os seus dinheiros da busca de governos, eles colocam esses dinheiros em bancos sob sigilo, né, com senha, sei lá o diabo de coisa que fazem. E aí os caras acabam morrendo de repente e aquele dinheiro fica para o banco. Ninguém vai lá sacar, fica para o banco. Eu conheci, há algum tempo atrás, o filho do Pablo Escobar. Esteve aqui no Brasil lançando um livro dele, uma biografia sobre o Pablo Escobar. Ele é um sujeito de classe média, ele nunca conseguiu colocar a mão em nenhum tostão do dinheiro do pai. E aconteceu exatamente isso. Então, poderia ficar aqui até amanhã de manhã falando e dando vários exemplos, mas eu acho que nenhum deles, não preciso continuar dando exemplo, né? Todos nós sabemos que nós vivemos um regime capitalista selvagem, onde o que importa é o dinheiro. Você vê o Elon Musk agora, né? A mesma coisa. Então, assim, não existe a intenção do bem-estar social. Você vê o que Israel está fazendo na Palestina, na faixa de Gaza, o absurdo, né, do que está acontecendo. E ninguém faz nada. Muito pelo contrário. Está todo mundo observando, sentado, olhando, como se estivesse vendo um filme de ficção na televisão. Bem, mais alguém tem alguma questão? Eu? Fala, Tabaco. Então, eu ainda estou convencido que o egoísmo, existe um gene, como tem o gene do altruísmo também. Porque houve uma época que, para sobreviver, sobrevivia quem guardava para si, para sua família, algum recurso alimentar. Hoje, isso não é mais necessário. Mas eu ainda não terminei. Não, eu sei que você não terminou. Mas é que, como eu discordo, quer dizer, eu não, né? Infelizmente não sou só eu. Como esse seu argumento inicial, que existe um gene, seja para o altruísmo, para o egoísmo, ou para qualquer característica do ser humano, é algo que já foi difundido, já foi comprovado que não existe. Muito pelo contrário, né? Infelizmente, diga-se de passagem, não existe, né?
Então, assim, o resto da sua argumentação, da sua pergunta, fica comprometida. Porque partindo desse princípio, do gen, né, é inocentar todas as relações humanas, né, e todas as relações que existem de fixação de uma forma de viver. Isso vai contra o que você está tentando fazer, Tabaco. Essa sua discussão que você quer levar para a discussão do campo político, cultural, ela fica totalmente desqualificada se você trabalha a partir do princípio de genes, a partir do princípio de atávico, ou qualquer um desses dogmas. Mas a gente você pensa, né? A gente tem o gen, mas a gente pensa, a gente reflete. Não tem. Você está, de novo, falando duas coisas de campos distintos. Uma coisa é você ter a capacidade de reflexão. Outra coisa é um gene que forma e força seu organismo a agir de uma determinada forma. São coisas distintas, Tabaco. E agora, eu vou falar mais uma coisa além disso, que não é só disso. Seria o seguinte: o nosso remédio para as adições não seria uma política de inclusão e de enriquecimento cultural? Eu acho que seria isso, né? Com certeza. Tendo como princípio, se você quer discutir nosso remédio, né, assim, já existe, já aconteceu de ser implantada uma política, né, na Islândia que conseguiu reverter totalmente o quadro. Em 20 anos, ou seja, em 2 gerações, a Islândia se transformou num país que tinha a categoria de jovens e adolescentes que mais consumiam substâncias psicoativas a ser o país que tem a categoria de jovens e adolescentes que menos consome substância psicoativa de toda a União Europeia, que foi pura e simplesmente estimular a solidariedade entre seus habitantes. Assim, o que ela fez preponderantemente foi ela passou a financiar, dar uma bolsa para os jovens e adolescentes que praticassem atividades em grupo, seja nas artes, seja no esporte, seja lá como for, né? E implantou o que Paulo Freire e Moacir Gadotti chamam de escola cidadã, que é a escola que forma cidadãos, não a escola que transfere conhecimentos. Ela produz conhecimento. Conhecimento de acordo com os interesses da comunidade onde ela está inserida. Então, foi essa a grande transformação. Depois nós podemos fazer um novo debate sobre esse programa da Islândia, sem problema nenhum. Mas, assim, não é por falta de experiência, Tabaco. Entendeu? Aquilo que você apregou de nós termos comitês nas cidades, nos bairros, que discutam a aplicação de verba, né? Isso já existiu. O PT já implantou em Porto Alegre, né? Chamava-se orçamento participativo. Tanto na gestão do Tarso Genro, né, quanto na gestão do Olívio Dutra. Era discutido nos bairros, onde ia ser aplicadas verbas, etc, 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 etc. Vai lá. Sabe quem governa atualmente Porto Alegre? A direita, Tabaco. Nós temos vários exemplos. Não é um nem dois. Tudo isso que você fala, Tabaco, é o regime político de Cuba. Vai lá em Cuba. O mundo inteiro boicota. Não existe interesse nisso. O que existe interesse é no Elon Musk. Vou te dar um exemplo, e depois nós retornamos ao tema central. Existe uma lenda, né? Já, Ruth, deixa eu só acabar, em que se você quer ter mais acesso social, ter mais recurso financeiro, você tem que estudar. Só o estudo transforma. Pois olha, deixa eu te contar um segredo.
Nenhum dos 10 maiores homens mais ricos do mundo possui nível superior. Nenhum deles. Nenhum deles fez faculdade, terminou faculdade. Engraçado, né? E continua se insistindo para que todos façam faculdade. Hoje, a curva de chegada de população de rua nas ruas do Brasil, o índice de chegada de pessoas com nível superior é mais ascendente do que a de analfabetos. O Brasil, hoje, tem menos população de rua que a União Europeia, e tem um nível de escolaridade muito maior do que o Brasil. Mas ninguém fala disso. O Brasil tem menos população de rua do que os Estados Unidos. A cidade que tem maior quantidade de população de rua é a cidade mais rica do mundo, chama-se Nova York. Você já ouviu alguém falar isso? Ninguém. Pois não, Ruth? Na realidade, assim, eu queria fazer assim, um questionamento para você. Você vê alguma possibilidade de ser mudada essa questão das comunidades terapêuticas não terem nenhuma supervisão? Porque esse quer dizer, o ideal, como você tem explanado, né, eles não chegarem a esse ponto, só em caso de necessidade. Mas, pelo menos, se houvesse isso, já seria alguma coisa, né, dessas pessoas não serem torturadas. Então, se houvesse uma programação que levasse essas pessoas a terem outra perspectiva de vida, né, pelo menos a gente teria, assim, acho que 80% a menos de tristeza dentro disso. Você vê alguma possibilidade da gente, como, sei lá, como comunidade, como cidadãos, tentar mudar isso? Pois é, olha só. Na década de 60, né, 50, 60, o regime no Canadá era um regime absolutamente sádico. E uma das justificativas deles era exatamente o uso de drogas. Eles exterminavam em massa. Até 1994, vou repetir, 1994, existia o que eles chamavam das escolas de verão. Escolas de verão era o seguinte: o governo, o Estado canadense, apregoava que todo cidadão canadense tinha o direito de entrar em contato com as culturas diversas que existissem no Canadá. Então, eles pegavam crianças nativas e, vou repetir, pegavam crianças nativas à força, e o Estado canadense pegava crianças nativas à força e os internava compulsoriamente em escolas de verão, que eram para eles serem educados com a cultura do colonizador, aprender a falar inglês, etc. etc. Você conhece essa história? Sim. Você lembra de qual era o índice de crianças que retornavam às suas famílias? Não, não. 30%. Há pouco tempo atrás, né, até um dos integrantes do observatório, chamado Dan Small, a coisa de pouco antes da pandemia, ele conseguiu um financiamento e começou a fazer escavação no terreno de uma antiga escola de verão. Foram descobertos 2.500 esqueletos de crianças enterrados no terreno da escola. Sim. E o governo canadense não patrocinou mais nenhuma busca em nenhum terreno de outra escola. Pois hoje, no Canadá, existe uma região em que é absolutamente livre o consumo de qualquer droga. Produção, comercialização e consumo de qualquer droga. Eles estão fazendo um experimento, você sabe que a maconha
é totalmente liberada, né? Tanto a produção, comercialização como o uso. E eles pegaram uma região central no Canadá, onde não tem fronteira com os Estados Unidos, e lá é permitido o uso, consumo de qualquer substância, qualquer uma que você queira usar. Os resultados são absolutamente animadores. O índice de criminalidade reduziu absurdamente. O índice de pessoas que sofrem de ataque do sistema cardiovascular diminuiu absolutamente. De AIDS, uma série de outras quanto doenças decorrentes de efeitos colaterais também diminuiu absurdamente. Mas nada disso importa. Porque o que importa é que se continue, né, a se produzir a guerra de drogas, porque é onde tem o lucro. Você imagine se o uso de toda e qualquer droga fosse liberado. E aí imagine você que, na sequência que tem na ONU, faz dos crimes mais lucrativos na humanidade, o primeiro deles chama-se tráfico de drogas mais armas. Todos nós sabemos que o tráfico de droga é nada perto comparado ao tráfico de armas. Mas imagine você, se todas as drogas são liberadas, ia ficar só o tráfico de armas, que é o que sustenta a economia norte-americana. Para isso, tantas guerras, né? Pois é. O que seria da economia norte-americana se ficasse evidente que ela é que sustenta o crime e as guerras do mundo? Você imagina o lucro, isso assim. Imagina o lucro que ela está tendo agora com a guerra lá da Rússia, invadindo a Ucrânia, Israel e Irã, e etc. Exato. Mas eu acho que tem uma coisa assim. Nós, 6, estarmos reunidos aqui segunda-feira para falar sobre esse assunto é uma grande conquista. E mais ainda, se vocês entrarem no nosso YouTube, vocês vão descobrir que os nossos vídeos têm sido assistidos por bastante gente. Tem um público que assiste a todos os nossos vídeos entre 50 e 100 pessoas. E tem alguns vídeos que ultrapassam de 100 pessoas. Isso que tem uma atenção direta. Isso já é uma grande conquista. Na realidade, por mais pessimista que nós sejamos ao ver tantas coisas ruins acontecendo, nós temos que manter o otimismo, né, e a esperança de que, reunindo um, mais um, mais um, mais um, possamos um dia ter um grande grupo e que sejamos mais, um número maior, né, de pessoas desejando o bem do que as que desejam o mal. Porque a gente está vendo, agora nós estamos num momento realmente no mundo e que várias guerras estão sendo fomentadas. Sim, várias. Com certeza. E não só guerras, né? Você vê o que está acontecendo no Haiti, o que está acontecendo no Congo, na África. Milhões de pessoas estão sendo mortas de fome, tudo que é acontecido. E a humanidade presta atenção nisso, não. E o carnaval continua. E o carnaval continua. Mas eu repito, Ruth, estarmos aqui é uma grande conquista. Sim. Como disse Martin Luther King, eu não me preocupo com o barulho dos maus, me preocupo com o silêncio dos bons. Dos bons, exatamente. Pois é, nós não estamos calados. Então, vamos seguir em frente. Se você entrar no Google e digitar o nome de Bruce K. Alexander, você vai descobrir que ele tem uma procura de mais de 60 milhões de pessoas.
Se você entrar no Google e digitar Hat Park, ou seja, Parque dos Ratos em inglês, você vai descobrir que tem um acesso de mais de 260 milhões de pessoas. Aqui no Brasil é pouco conhecido, mas no mundo inteiro, o que nós falamos aqui repercute cada vez mais. Bem, Hamilton, você quer fazer alguma colocação? Pedro? Sara? Assim, pelo menos se manifestem. Assim, me parece óbvio que vocês estão gostando da conversa por estarem presentes, né? Mas eu gostaria de conhecer vocês no sentido de vocês expressarem o que te atrai, o que atrai a vocês estarem aqui e o que vocês compreendem nesse nosso debate. Alguém quer expressar isso? Oi, Paulo, boa noite. Oi, Sara. É a primeira vez que eu estou participando aqui no grupo. Eu sou namorada do Pedro, então já assisti algumas conversas com ele. E falar que, assim, a proposta acalentou muito meu coração nos tempos que a gente vive. E está sendo um prazer participar. E desse prazer que você está tendo, o que você achou desse monte de coisa que eu falei? Olha, eu quero acreditar que a gente consiga construir um país melhor. E eu pensei muito da gente estar fazendo isso muito pelo outro, não ser uma coisa só pra gente. Então, eu acho que às vezes a chama ela começa pequena, mas uma hora ou outra ela vai se alastrar. Então, é nisso que eu acredito. E é nisso que eu quero acreditar também. Entendi. Pois olha, eu vou te dizer, eu sou um homem de 70 anos que milito nessa área há muitos anos. E eu me sinto muito satisfeito com o tamanho dessa chama que ela tem hoje. Escutar uma pessoa como você que está chegando aqui agora e está permanecendo aqui todo esse tempo se dedicando a ouvir, a falar, a conversar. Isso é uma grande conquista. A gente tem que lembrar a quantidade de atrativos que tem no nosso entorno, de coisas diferentes para fazer, e ser escolhido é algo muito importante, e que eu valorizo muito. Quero agradecer a todos vocês pelo privilégio de ser escolhido por vocês. Bem, e aí, então, vamos voltar à edição. Então, e vamos voltar, principalmente, ao acolhimento do adicto, porque tudo isso que nós temos falado aqui, a intenção é exatamente produzir um acolhimento ao adicto, né? Ou seja, todos nós, porque todos nós que vivemos nessa sociedade adicta, né? E só reafirmando o porquê que a gente pode dizer isso com tanta convicção, não existe adição maior do que nós termos um nível de consumo que a gente sabe que o nosso planeta Terra não é capaz de repor. O que quer dizer que, ao longo dos anos, nós estamos construindo um planeta que será inviável para a espécie humana. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é uma adição. A adição é exatamente aquilo que nós realizamos no nosso cotidiano, mesmo sabendo que aquilo que nós fazemos é prejudicial a nós mesmos. Mas nós nos sentimos impelidos, forçados a agir daquela forma. Então, dentro dessa sociedade, né, que é uma sociedade adicta, em que nos ensina a ser adictos,
exatamente para que esse regime capitalista selvagem possa sobreviver, porque ele só pode sobreviver por causa da adição, né? Se a gente deixar de ser adicto, o regime capitalista não sobrevive, ou seja, se a gente passar a consumir só aquilo que nos é necessário, o regime capitalista não vai sobreviver, né? Vocês devem saber que nós jogamos mais comida fora do que necessitaríamos para alimentar a toda a humanidade. Não tem ninguém passando fome. Então, não existe uma outra forma de adição maior que essa. Mas o acolhimento, né? Bem, o acolhimento é algo extremamente difícil e complexo, por ser extremamente fácil e simples. Durante um tempo, eu convivi num meio que era um meio publicitário, né, onde tinha uma frase que era bastante definidora: o difícil é fazer o simples. É isso mesmo. O difícil é fazer o simples. Então, o difícil é você poder abrir os braços e dar um abraço em uma pessoa que você acha que está tão distante de você, e, ao mesmo tempo, você está acolhendo aquela pessoa. E está acolhendo não por um sentimento de caridade, por um sentimento de se sentir superior, ou qualquer coisa do gênero. Não. Você está acolhendo aquela pessoa porque você sabe que ela é, como sendo uma pessoa diferente de você, você tem muito a aprender com ela. É uma relação rica. Quanto mais diferentes formos, mais rica torna a relação. Quanto mais iguais formos, mais pobre torna a relação. Menos nós teremos a ensinar e a aprender. Então, esse processo de acolhimento é aparentemente alguma coisa muito simples, mas que é muito complexo, dada a complexidade que esta questão de uso indesejado de substâncias psicoativas foi levada. Então, você chegar para um psiquiatra e falar assim: bicho, olha, não precisa dar remédio algum. Eu cuido dele sem remédio nenhum. O cara vai te chamar de louco. Aí você dá o exemplo. Não, olha só, posso te dizer. Tem um exemplo dos alcoólicos anônimos, dos narcóticos anônimos, não usam nenhum remédio, né? E acolhem as pessoas, e as pessoas param de usar substâncias psicoativas. Sim, ficam adictas do próprio AA, das reuniões do AA, ou ficam adictas das reuniões do NA, né? Porque se elas pararem de ir, elas acham que tiveram uma recaída, né? Ou que terão uma recaída. Mas da substância psicoativa nem um pouco, né? As pessoas ficam completamente desesperadas. Eu vou, de novo, né, recorrer a causos vividos por mim. Eu tinha um paciente, não sei se eu já contei isso aqui, eu acho que já, e se eu tiver contado, por favor, vocês me avisem. Mas eu tinha um paciente que, quando chegou para trabalhar comigo, né, trabalhar no sentido de ser atendido por mim, ele tomava 6 ou 7 medicamentos diferentes, eu não me lembro mais. E aí eu fui combinando, entrei em contato com o psiquiatra dele, e eu e o psiquiatra dele combinamos de ir reduzindo o medicamento dele, porque ele tomava esses medicamentos já há tanto tempo que nem ele próprio sabia quem era ele. Ou seja, se ele parasse de tomar medicamento, o que ia surgir daí, né? Quem ia surgir daí? Ele já não sabia mais. Ele já tinha esquecido como era sem tomar medicamentos. E nós fomos retirando e retirando os medicamentos. Olha, ao final de um ano, ele já não estava tomando medicamento algum. Ao final do segundo ano, ele estava fazendo da vida dele algo completamente diferente do que fazia antes, e seguiu uma vida completamente distinta da que ele vivia antes.
sem nenhum tipo de medicamento. Aliás, ele passou a se tratar com um amigo meu, um médico homeopata. Então, são múltiplos interesses em torno dessas questões, como disse Edson, na indústria farmacêutica, né? É uma. Esse período que eu convivi no meio de publicitários, eu tinha uma empresa de marketing social. Uma vez eu recebi uma consulta de um laboratório de medicamentos, fabricante de medicamentos, se eu poderia trabalhar com eles. A minha função era espalhar pânico na sociedade, de tal maneira que a sociedade, com aquele pânico, consumisse mais medicamentos. Então, por exemplo, eles fazerem uma pesquisa que comprovasse que estava aumentando o número de acidentes cardiovasculares, de tal maneira que eu repercutisse isso e as pessoas passassem a consumir mais medicamento cardiovascular. É esse o nível de manipulação que nós vivemos. Pois não, Ruth? Ruth, você levantou a mão. Microfone, desculpe. Os nativos, eu vou até ativar minha câmera, porque eu estou aqui com um livrinho. Uhum. Remédios naturais da vovó. Uhum. Aqui, bem do lado do computador. É por isso que eles combatem tanto, né, os nativos, sim, os nossos índios, que têm a sabedoria das ervas e que têm muito a ensinar, né? Tanta coisa. Nós temos os florais, que são vindo das flores. Quando eu fiz um curso de florais, e aí eu descobri, eu moro em Goiânia, eu descobri, eu sempre gostei de flores assim, né? Mas aí eu passei a prestar mais atenção ao ambiente e descobri a quantidade, só aqui em Goiânia, aqui perto da minha casa, tinha uma quantidade enorme de flores. No meu quintal tinha uma quantidade enorme de flores. Não só as que a gente plantava, mas as coisinhas que nasciam pelo jardim, né? E cada uma delas, se você observar, elas nos dizem alguma coisa. E elas podem nos ajudar em alguma coisa. Então, assim, essa cultura da farmácia, né, é uma indústria assim, riquíssima, né? Não só para vender medicamentos, como para financiar muitas coisas, né? Então, quando meu pai se mudou do Rio de Janeiro para cá, que nós mudamos há muitos anos atrás, eu já disse que eu tenho um filho especial, então nós nos mudamos naquela época, há 50 anos atrás, porque aqui seria uma cidade, nós morávamos no Rio, uma cidade mais aprazível, né, para o meu filho e tudo mais. Quando meu pai veio aqui, ele falou, realmente, essa cidade, isso assim, há muitos anos atrás, essa cidade realmente é muito sadia, porque no Rio de Janeiro a gente tem uns botecos, né, nas esquinas, e aqui a gente vê uma farmácia em cada esquina. E hoje, andando já com meu pai há tantos anos e foi embora, né, e agora eu lembro sempre dele, que mais farmácias enormes a gente encontra quase em cada esquina. Quer dizer, essa indústria é uma indústria que engole tudo. Você não vai... raramente você encontra uma pessoa que não tome vários medicamentos. E nós somos, assim, influenciados para realmente tomar medicamentos, e medicamentos, e medicamentos, e medicamentos, e as pessoas continuam adoecidas. Eu acho que, realmente, o que falta para os aditos, que é acolhimento, está faltando para todos nós, humanidade, acolhimento.
É verdade, você tem toda a razão. Seria o remédio, né, para É verdade. nós, né? É. Então, nós precisamos nos manter realmente juntos aqui, um grupo e um grupo, para que a gente possa retomar essa humanidade nossa, né? Voltar ao chá, voltar à flor, enfim. Eu acho que assim, não precisa a gente pensar em que todos nós temos que voltar a fazer alguma coisa que seja para todos, né? Sim. Até porque, reafirmo, é a diferença que a gente mais aprende. Se a gente conseguir desenvolver o respeito entre nós, onde essa diferença seja vista como algo enriquecedor e não como algo ameaçador, já vai ser uma enorme conquista. Mas, assim, voltando de novo ao tema dos adictos, né? De novo, a grande dificuldade está em estabelecer uma relação onde a gente possa olhar para ela com a simplicidade que se tem. Deixar o uso daquela substância como algo secundário na relação e passar a atuar na relação com esse indivíduo, com essa pessoa, né, como se atua na relação com qualquer outro. Independente se é usuário, de que é usuário e como é usuário. E aí sim, poder começar a, nesse processo como um todo, fazer um processo de resgate afetivo, resgate de autoestima, resgate da relação humana de fato, com essa pessoa e com todas as outras que forem necessárias. Não existem inúmeras técnicas para desenvolver trabalhos psicossociais, inúmeras, mas nenhuma delas, com certeza, funciona se não houver um vínculo afetivo, se não se tiver um lugar onde você possa deitar a sua cabeça e ter a tranquilidade para fechar os olhos. Pura e simplesmente isso, fechar os olhos. E saber que está sendo cuidado, saber que está sendo acolhido, saber que pode dormir e sonhar. Isso é essencial. E é algo que o adicto, em sua grande maioria, já esqueceu do que é isso. Porque ele está sendo permanentemente atacado, seja por ele próprio, ou seja por alguém que o cerca, porque ele é visto como a tradução dele é a substância. As pessoas se referem ao usuário de cocaína como o cocainômano. Ele não tem nome, ele tem só... ele é cocainômano. É o cracudo. Ele perde a identidade social, se esquecem que trabalham, ganham dinheiro, têm filho, têm família. Não, passa a ser só. A vida dele fica centralizada e resumida na sua adição. E aí não lhe resta outra coisa a fazer, a não ser adicto. Né? Eu, Paulo, não me resta outra coisa a fazer a não ser o Paulo. É o que eu sou, é o que todos me reconhecem. Eu só posso deixar de ser o Paulo se eu conhecer uma nova alternativa para mim próprio, para eu próprio. Não posso ser o Paulo, deixar de ser o Paulo, cair num vazio, cair num nada. Aonde isso me leva? É como se eu fosse mergulhar num lugar absolutamente escuro, onde eu não vejo fim, não vejo nada. É impossível. O que você acha disso tudo, Edson? Você não vai acreditar, mas essa tua última frase agora não tem muito a ver com o tema central da discussão, mas tem uma aproximação, vou te dizer, com a última frase. O ano que vem eu estou querendo parar de trabalhar, né? E
na UERJ, eles têm um programa de preparo para a aposentadoria. E aí é muito interessante, porque, fazendo um paralelo com isso que você acabou de falar, esse vazio que, de repente, vamos lá, eu ia dizer a falta de produção, mas é mesmo, né? Se a gente pensar que, há algum tempo atrás, a gente começou a valorizar o ócio a partir do livro Ócio do Criativo, né? Então, a gente pode falar que a gente está numa produção, né? Mas tem a produção com prazer e uma produção do capital, né? Uhum. Mas eu acho que é isso mesmo. Edna é professora de psiquiatria, mas a Edna também é mãe, a Edna é vó, a Edna vai ser vó de novo e tal. Mas é complicado, né? É complicado. E você mesmo já citou alguns pessoas que fazem uso indesejado de álcool e outras drogas, que na hora que tira, o sujeito não consegue suportar, cai no vazio tão grande, né? Que se suicida, né? Semana que vem a gente vai estar falando sobre o Sacha, né? Sacha é aquela pessoa que deu uma entrevista na Cracolândia, lá de São Paulo, e aí, por causa dessa entrevista, essa entrevista viralizou na internet. Amigos dele, aqui do Rio de Janeiro, o reconheceram. Ele era, né, um descendente de uma classe social alta, tinha estudado no Colégio Santo Inácio, e aí um grupo de amigos dele foi lá, pegou ele, trouxe ele por livre e espontânea vontade para ser internado numa clínica em Itaipava para desintoxicação, quer dizer, não é para desintoxicação, essa clínica era para atender dependentes químicos, uma clínica que só atendia elite caríssima. Uma semana depois, o Sacha morreu. Não suportou. E aí é isso, né, Edna? Como é que faz? Para ele, que estava acostumado a viver, né, com suas drogas de predileção, de repente é acordado abruptamente para um mundo que ele não sabia mais viver. Não encontrou jeito. Como se vê, no caso do Sacha, a droga era uma solução, não era o problema. É o caso de muitas pessoas que, ao se aposentarem, entram em depressão. Aliás, hoje em dia, uma grande preocupação no mundo inteiro é exatamente essa, que as pessoas se aposentam aos 65 anos, tal, né, 70, e ainda tem 20 anos de vida, com poder aquisitivo, com conforto, mas não tem mais, aparentemente, passar a vida trabalhando e agora não vão mais trabalhar. Então, elas só sabem trabalhar, não sabem fazer outra coisa que não seja trabalhar. E quando tira o trabalho era a solução, não era o problema. Por causa disso, no mundo inteiro, repito, estamos vivendo um problema que é aumento cada vez maior de pessoas idosas, por causa do aumento da longevidade. Ao mesmo tempo, as gerações não se veem mais obrigadas a cuidar dos seus ascendentes, dos seus pais, dos seus avós. Tanto na Itália quanto no Japão, isso já é um problema tão sério que no Japão eles distribuem gratuitamente para os aposentados um robozinho que detecta movimento dentro da casa, porque os idosos estavam sendo descobertos como mortos 3, 4 meses depois de falecidos por causa de ausência de movimentação na conta bancária.
você vê o grau de abandono. Na Itália está o mesmo problema. No Brasil, o caminho, o mesmo problema. A partir de 2030, a faixa etária que vai ter maior população no Brasil é exatamente os acima de 60 anos. E você não vê ninguém falando em política pública para o idoso no Brasil. O que faz com essa massa de pessoas? Pois é, essa massa de pessoas cada vez usa mais substâncias psicoativas. Eles hoje são os maiores consumidores de medicamentos, de drogas legais e de drogas ilegais. São adictos. Porque já eram adictas durante toda a sua vida com o trabalho. É a hora que acontece. A ausência do trabalho, eles substituem a droga da adição. Bem, Pedro, você quer falar alguma coisa, Pedro? Edson, você quer colocar alguma coisa? Opa, boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, vai lá, Pedro. Vai lá. Diga lá, Pedro. Não, eu ia só perguntar se a prática do acompanhamento terapêutico ela poderia ser vista como alternativa à internação também. Pois é, então, repara que essa tua pergunta, primeiro, é muito pertinente, Pedro. Mas nós estamos falando de duas coisas distintas. Né? Uma coisa é o seguinte: internação compulsória é para atender uma situação emergencial, e não uma situação que você possa entender isso como parte de um projeto terapêutico. Ela é emergencial. Ou seja, naquele dia, aquela pessoa que faz uso indesejado de substâncias psicoativas, por que indesejado? Porque é indesejado para o próprio usuário. O usuário não quer mais usar e se sente compelido a usar. Por isso, ele é adicto. Quem faz o diagnóstico da adição é o próprio usuário, não é nenhum profissional. Não é um psiquiatra que vai fazer o diagnóstico e dizer para você se você é adicto ou não. Não, é você mesmo. É você que vai chegar e dizer: olha só, eu me sinto toda noite compelido a tomar um copo d'água. Mesmo se eu estiver com sede, sem sede, do jeito que eu estiver. Eu não quero mais tomar esse copo d'água, mas não consigo parar de tomar esse copo d'água. Você é um adicto. Ou se você, né, chega todo Natal, você consegue passar o Natal só se tomar um porre. Se não tomar um porre, você não consegue passar o Natal. Mesmo que você não queira. Você é um adicto. Mesmo que você tome esse porre só uma vez por ano. Então, adicto é todo aquele que faz alguma coisa independente da sua vontade. Se ele toma porre todo dia, o dia inteiro, e é feliz assim, quer ser feliz assim, isso é um problema dele. É um direito que ele tem. Ponto. Então, a partir daí, Pedro, a gente tem duas situações distintas. Uma situação é a situação de emergência. Um determinado usuário fez uso de uma substância. Durante o uso daquela substância, ele ficou extremamente agressivo. E, nesse processo de estar agressivo, coloca em risco a vida dele e a vida de terceiros. Então, esse usuário tem que ser isolado para que ele não coloque em risco a vida de ninguém, nem a dele próprio, para quando acabar esse surto dele, ele poder voltar a conviver com a sociedade. Mas isso não faz parte do tratamento ao uso de droga, de substância psicoativa. Isso faz parte de uma situação emergencial. É como se você não soubesse andar de moto, cara, pegou uma moto, subiu na moto, caiu da moto e machucou o joelho e vai ser internado no hospital para cuidar do joelho. Então, você cuidar do joelho não te faz aprender a andar de moto. Para aprender a andar de moto, você tem que ir lá, passar por uma escola lá, de autoescola e tal, para aprender a andar de moto. Cuidar do joelho foi só uma situação emergencial. E aí? O projeto para você
tratar, cuidar, acolher de um adicto, é um projeto que você tem que construir o projeto terapêutico com o próprio adicto. Porque é ele que vai chegar para você e vai te dizer: ô Pedro, olha só, toda noite eu sinto necessidade de tomar uma garrafa de vinho. Eu quero parar de tomar essa garrafa de vinho e não consigo. E aí você vai montar um projeto terapêutico com ele, né? Que pode ser só um profissional ou uma equipe, depende da complexidade do caso, onde, nesse projeto, o objetivo é ele parar de tomar garrafa de vinho. Enquanto ele desejar. Pode ser que no meio do caminho ele diga: não, parei, não gostei, estou a fim de voltar. Isso é uma questão dele. Não existe o certo ou errado, o bonito ou feio, desde que o indivíduo não coloque em risco a integridade física de terceiros, nem a dele próprio. Mais alguma questão, Pedro? Não, entendi aqui. Muito obrigado. Entendeu? Porque, assim, lembre sempre que se uma pessoa, quando usa, né, uma substância, seja ela qual for, fica violento, por exemplo, ele não ficou violento porque a substância o tornou violento. Não. Ele é violento e a substância permitiu a ele expressar o sentimento dele de forma violenta, porque o uso daquela substância dificulta reconhecer limites, dificulta que ele próprio dê limites a ele próprio, mas não que a substância o tornou violento. Mas, Paulo, o que o Pedro perguntou é o que se pensa a respeito do acompanhante terapêutico. Não, um acompanhamento terapêutico, não acompanhante. Pelo menos foi o que eu entendi, não foi isso, Pedro? Qual é essa aí? Seria mais em relação Seria mais o quê? Desculpe, não entendi. a ser uma alternativa da internação mesmo. É porque eu estava com eu tenho Mas é um a acompanhamento. internação mesmo. É um acompanhamento, é isso que você diz? Eu falei o acompanhamento terapêutico pensando na figura no grupo, né, Do acompanhante. acompanhamento terapêutico mesmo, do acompanhante, Não, sim, do sim. acompanhante terapêutico. Né? Ou seja, ter alguém que fica ao lado dele 24 horas por dia para inibir ações violentas. Isso não garante nada, Pedro. Dependendo, cada situação é uma situação, né? Então, é necessário que você possa ter instrumentos à mão, ferramentas disponíveis, para que você possa ir testando o que é possível e o que não é possível. Tem pessoas que têm que ficar amarradas numa cama. Não tem jeito. Porque são pessoas extremamente fortes, são pessoas que têm práticas de lutas marciais, são pessoas, por exemplo, que foram treinadas a matar, esse pessoal do batalhão da PM, das Forças Especiais do Exército. São pessoas que têm que ficar contidas. Outras pessoas não. Isso vai depender exatamente de quem é, como é e o que essa pessoa está produzindo naquele momento de crise dele. Porque, assim, ele com certeza está vivendo uma crise. Porque, primeiro, o fato dele ir fazer uso de uma substância de uma forma indesejada. Isso já é uma crise. E, segundo, dele, ao fazer uso, ele expressar-se de uma forma inadequada. O que demonstra mais ainda essa crise dele. E aí, o que é capaz de contê-lo? Quais são os recursos que você tem disponíveis? Um recurso no acompanhamento terapêutico 24 horas por dia, de você ter um acompanhante terapêutico 24 horas por dia, é caro. Não é barato.
Eu já tive um paciente que era policial e, quando fazia uso, ficava extremamente violento. Eu acho que eu já contei isso aqui, inclusive, que a primeira consulta ele apareceu no meu consultório armado. Eu falei que não. Eu, aliás, não fui terapeuta dele, né? Eu faço sempre aquelas 4 sessões iniciais, principalmente pessoas de borderline, e eu não tinha estrutura para atendê-lo. Essa pessoa, quando estava em crise, a sua forma de expressar a crise era ir na delegacia que ele trabalhava, pegar um preso, torturar um preso. E ele queria narrar isso para mim. Eu não tinha nenhuma estrutura. Eu falei para ele, bicho, com certeza você precisa fazer terapia, psicoterapia, mas não é comigo. Indiquei a ele uma outra pessoa. Entendeu, Pedro? Assim, não é o fato da pessoa ser usuária de droga ou o fato dela ser neurodivergente, doente mental, seja lá o termo que for, que ela deixou de ser um cidadão e, por causa disso, tem todo o direito de escolher a forma de viver, como viver, inclusive como tratar e ser tratado. Nós aqui com a Edna já discutimos um caso de uma pessoa que se recusava a tomar medicamentos, se recusava a se tratar, vivendo uma crise séria, né? E a gente discutiu alguns encontros seguidos o que fazer. Afinal de contas, quem determina o que fazer? É o cuidador ou o cuidado? Qual é esse limite? É uma questão a ser pensada. Você, Hamilton. Bem, pessoal, olha só. Hoje a gente está chegando ao fim e eu queria lembrar a todos vocês que segunda-feira que vem nós teremos o Dário aqui de volta, quando estaremos debatendo a respeito do Sacha, né? Coincidentemente, um participante do nosso grupo, do Papo de Segunda, era amigo do Sacha e foi um dos que foi a São Paulo buscar o Sacha e interná-lo em Itaipava. Portanto, nós teremos a oportunidade de escutar a história por um dos integrantes e participantes dela. Eu imagino que vai ser algo extremamente rico. E convido a todos vocês para estarem aqui debatendo, escutando, falando a esse respeito. Forte abraço a todos. Até segunda-feira. Tchau. Prazer. Boa noite. Boa noite. Até segunda-feira. Obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado. Valeu. Boa noite. Tchau.